embora nós estejamos bem cansados, assim, a gente ainda tem forças e ainda tem coisas a oferecer para a igreja. A gente tem muita fé nisso. E eu estava pensando sobre esse contexto todo que a gente trabalhou de Stranger Things. A gente falou sobre a série Stranger Things. Alguém conhece? Levanta a mão quem conhece. Beleza. É bem conhecido, mas eu vou resumir para vocês uma coisa. A primeira temporada inteira, eles ficam atrás procurando um cara que tinha se perdido. Vocês sabem o nome desse cara? Will. Todo mundo fica gritando no meio do mato, Will. Mas sabe, vocês lembram do Náufrago? Lembra? Tom Hanks? Wilson! Vamos pegar, só que com uma pessoa ao invés de uma bola. E aí eles ficam procurando o Will, e eles dão todas as forças deles para achar o Will, e eles são amigos, são crianças que já somem, e mesmo assim eles abrem mão de várias coisas, eles abrem mão do tempo que eles poderiam estar brincando, eles abrem mão do tempo que eles poderiam estar estudando, jogando videogame, eles gostam muito de videogame na série, mas eles fazem tudo isso, a rotina deles muda completamente, porque eles decidem ir buscar o amigo deles que está perdido. E aí sobre isso, eu fiquei pensando sobre estar perdido. Pode colocar o tema aqui. Eu fiquei pensando sobre estar perdido. E Jesus ele fala sobre pessoas perdidas. Ele fala sobre situações. E o texto é de Lucas 15, 3. Você pode abrir aí? Diz, alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Aqui é Jesus falando, e ele está falando sobre ovelhas, numa região que a prática de cuidar de ovelhas, de pastorear ovelhas, era muito comum. E eu tive contato com uma história sobre um pastor, próximo slide. Eu tive contato com uma história sobre um pastor de ovelhas de Israel, e ele só faz isso da vida dele, ele cuida de ovelhas. E ele fala assim, a única forma de uma ovelha se perder é comendo, porque a ovelha só faz duas coisas, come e bebe. E aí eu fiquei pensando, deve ser por isso que Jesus compara a gente com ovelhas, porque a gente só come e bebe, crente é terrível. Crente faz o que depois do culto? Sai para comer, um monte de crente junto. E as ovelhas só comem e bebem. E ele falou assim, uma ovelha se perde porque ela está andando no pasto. Aí ela vai e encontra um pouco de pasto que ela pode se alimentar. Ela abaixa a cabeça e começa a comer. Aí ela levanta a cabeça e vê um pouco mais longe, ela sai correndo, vai lá no mais longe e começa a comer de novo. Aí ela vê um pouco mais longe, ela vai lá e começa a comer de novo. E aí ela vê um ribeiro, um riozinho, ela corre lá, começa a beber a água desse ribeiro. Depois ela levanta a cabeça de novo e fala, meu Deus, tem outro pasto ali, eu vou ali comer de novo. E ela vai e come de novo. Quando ela levanta a cabeça, não tem mais nenhuma ovelha perto dela, o pastor dela não está mais perto dela, e ela se vê completamente perdida. E dessa forma as pessoas se perdem também. Dessa forma eu já me perdi, eu acho que talvez algumas pessoas aqui tenham se perdido assim. Isso não significa que você decidiu deixar o seu pastor. Isso não significa que você decidiu deixar a Deus. Não significa que você decidiu deixar o restante das ovelhas. Isso significa que você não deixou que Deus decidisse as coisas para você. Você não deixou que Deus decidisse onde você tinha que se alimentar. E você foi tomando decisões, e essas decisões foram te afastando do cuidado do seu pastor, que é Deus. Te afastando do cuidado
do Pai, te afastando do rebanho do Pai. As pessoas fazem isso. Isso não é uma pessoa que ela simplesmente decide sair fora, tocar o terror, bebida, droga e tal. Mas é aquela pessoa que ela simplesmente toma decisões sem consultar a Deus. Ela começa a se alimentar de coisas que ela não devia se alimentar. E isso não significa que essas coisas são ruins para todos. Um pasto, verdinho, uma comida, qual é o problema nisso? Mas existe um problema grande, que nem sempre o que não é negativo te aproxima de Deus. Nem sempre o que não é negativo te faz permanecer no rebanho. Às vezes a nossa intenção pode ser boa, se alimentar. Às vezes a nossa intenção pode ser boa, beber. Mas nós estamos nos afastando do pastor. A Bíblia fala: entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Você sabe que qualquer decisão que você possa tomar sem Deus dá ruim, cedo ou tarde dá ruim. E quando a gente toma decisões sem Deus, a gente vai se afastando pouquinho a pouquinho. Não significa que nós não somos mais ovelhas do rebanho de Deus. Aquela ovelha não deixou de ser ovelha, porque ela comeu dali, ela não deixou de ser ovelha. Mas aquilo foi afastando ela. Então às vezes a gente vai tomando decisões, e vai se sentindo cada vez mais longe de Deus. E quando você levanta a cabeça, sabe o que acontece? Você percebe que você está sozinho. Eu percebi que eu estava sozinho. Quando eu levantei a cabeça, eu vi que eu estava sozinho. E aí gera uma coisa no seu coração, gera o desespero, te tira a paz. Porque não existe pessoa que esteja completamente sozinha e sinta paz. Porque nós não fomos feitos... Epa, Satanás. Nós não fomos feitos para andar sozinhos. Nós fomos feitos para pertencer ao rebanho. Só que esse texto encerra falando que o pastor deixa tudo de lado. Ele deixa as 99, mano, em quantidade. É o que eu falei aqui, em quantidade, em números. 99 por 1, pelo amor de Deus. Como é que você deixa 99 ovelhas no campo e sai atrás de uma? Só que o bom pastor sai atrás dela. E sabe o que ele faz? Alegremente ele pega aquela ovelha e coloca nos ombros. Isso significa uma coisa. Eu acho que Deus estava tentando falar com a gente aí. Eu acho que Jesus estava tentando transmitir uma coisa aí. E essa coisa é: quando você se afasta, é pelas suas forças, mas quando você volta, o bom pastor te pega nos braços e te leva de volta. Você não precisa se esforçar para voltar para a presença de Deus. O que você precisa é deixar que o Pai te pegue e te carregue. Isso é muito lindo. Isso me dá muita esperança, porque eu consigo entender que as pessoas podem estar perdidas, mas cedo ou tarde elas vão ser encontradas. Cedo ou tarde o Pai vai pegá-las e colocar no braço. Mano, o cair é seu, mas o levantar é de Deus. Sabe aquela coisa de que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza? É exatamente isso. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, não no pós-fraqueza. O poder de Deus não se aperfeiçoa na nossa fraqueza quando a gente cai, e aí a gente fala assim: ai Deus, caí, sabe? É que eu sou fraco, meu. É que eu não consigo, cara. O poder de Deus não se aperfeiçoa aí. O poder de Deus se aperfeiçoa quando você fala assim: Deus, eu sou fraco demais e eu estou prestes a cair. Faz alguma coisa. E Deus te carrega, te pega, te coloca nos braços e te leva de volta para o campo, para o rebanho, onde você não deveria ter saído. Aí Jesus continua com outra situação, pode passar. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. E digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Eu não sei se você sabe o que é uma dracma. Uma dracma equivalia
a um dia de trabalho do trabalhador braçal. E ela tinha 10 e perdeu uma. Talvez você não seja a ovelha perdida. Talvez você não tenha tomado decisões ruins que te afastaram do Pai, que te afastaram do rebanho. Mas talvez você seja uma dracma. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: você é muito valioso. Você é uma dracma. Olha para ele e fala assim: ó, que dracmazinha do bebê. Eu vou te falar uma coisa. Jesus apresenta a primeira situação, que uma ovelha se perde, e ela vai se perdendo aos poucos. Depois ele apresenta uma situação de uma dracma que se perde. Mas a dracma não pode se perder porque ela não tem pernas. Você já deixou alguma coisa em algum lugar na sua casa e você acordou, ela estava em outro lugar? Se aconteceu, ou foi o diabo ou o cão. De duas uma, ou Satanás ou o diabo mesmo. Que eu tinha esse medo quando eu era criança. Deixava os brinquedos e de manhã olhava se eles estavam no mesmo lugar. Que se não tivesse eu colocava fogo na hora. Uma dracma não tem pernas, ela não pode se perder sozinha. E isso significa para mim, eu não sei se você concorda, mas isso significa que alguém a perdeu. Sabe, você pode ser uma pessoa que em um tempo esteve num bolso junto com coisas de valor. Um tempo esteve numa carteira com pessoas de valor. Um tempo esteve dentro de uma caixa com coisas de valor, dentro de um baú com coisas valiosas. Mas alguém foi lá e te perdeu. Talvez um líder tenha te perdido. Talvez o seu pastor te perdeu. Talvez ele tenha deixado que você se perdesse. Talvez ele tenha aberto mão de você. Talvez ele tenha te ferido, te machucado, te deixado de lado. E você talvez ficou embaixo do tapete. Você não foi amado. Você foi perdido. A situação é exatamente essa. É quando essa perda, ela não depende só de você. Porque uma dracma é um objeto. Por mais que tenha valor, é um objeto que não pode se perder sozinho. Mas a dona daquilo, o dono daquilo, perdeu. Isso acontece o tempo todo. E acontece também no reino. Só que a parte linda desse texto são 3 histórias, e as 3 histórias são extremamente lindas, e elas mostram exatamente o que Deus faz por nós. Sabe qual é a parte boa? A parte boa é que existe uma galera, existe um povo, existe uma igreja que está disposta a revirar a casa. Existe uma igreja que está disposta a acender todas as luzes, a tirar tudo que está oculto, para que você seja encontrado. Existe uma família que está disposta a fazer aquela faxina, mano, tirar todos os móveis até que você seja encontrado, até que você esteja de volta onde você deveria estar, num baú de coisas preciosas, porque você é precioso para Deus, porque você é precioso para nós, porque você é precioso para a família Nova Dimensão. Então não se deixe estar perdido, porque existem pessoas revirando tudo, e elas não vão parar até te encontrar. Mano, você está sendo encontrado. Você está sendo encontrado. Calma aí, tá escuro, mas você está sendo encontrado. Daqui a pouquinho alguém vai fazer assim: opa, olha o Marcelão aqui. E vai pegar o Marcelão, né, Marcelão? Você não está perdido, em nome de Jesus. Existe uma família para você. De novo eu repito, Deus não te fez para andar só. Deus não te fez para andar só. E aí Jesus continua o texto e ele fala assim: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para a região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela cidade, daquela região,
que o mandou para seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda ao longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu, marca isso, correu para seu filho, e o abraçou e beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Talvez você não seja uma ovelha que não consultou a Deus e acabou se perdendo um pouquinho. Talvez você não seja uma dracma que alguém te feriu, alguém que devia te proteger te perdeu, mas talvez você seja o filho pródigo. Sabe de uma coisa? A Bíblia fala que ele comia dos restos dos porcos. A Bíblia fala que ele comia a comida dos porcos e ainda o resto da comida dos porcos. As pessoas davam para os porcos o resto que sobrava delas. Então, às vezes a gente vive um tempo comendo de sobras das pessoas. Às vezes a gente vive um tempo que a gente come migalhas, que a gente pensa que está vivendo alguma coisa legal, mas nós estamos comendo só migalhas, a gente tem comido só E aquele cara, ele estava lá comendo com os porcos, e uma coisa que é muito interessante aqui, ele não se lembrou que a vida dele era muito boa. Ele não se lembrou que lá no palácio do pai dele, na mansão do pai dele, ele tinha de tudo, do bom e do melhor. Ele lembrou o jeito que o pai dele... Sabe o que significa isso? Que ele lembrou que o pai é bom. Ele lembrou que o pai dele é bom. Então, independente de você ter virado as costas para Deus, independente de você ter pedido alguma coisa para Deus, recebido e largado mão do reino, lembre-se de uma coisa: o nosso Pai é bom. Às vezes a gente fica pensando em Deus como um chicote que está muito disposto a nos qualquer coisa assim, mas Deus, ele não quer te castigar em nenhum momento. Se você tem essa imagem na sua cabeça, se desprenda disso hoje em nome de Jesus, porque Deus, ele não decide em nenhum momento te castigar, ele decide em todos os momentos te amar e te abraçar. Uma coisa que me chama muita atenção nesse texto é que fala que o pai corre. Eu falei para vocês, decorem isso, gravem isso. Fala que o pai corre, e eles estão falando de Deus. Esse texto, Jesus fala de Deus, e ele fala assim que Deus corre. Sabe quem corre? Corre uma pessoa que está atrasada. E Deus nunca corre. Na minha cabeça, Deus nunca corre, porque ele nunca está atrasado. Você lembra da história de Lázaro? Marta chega para Jesus e fala: Jesus, se você estivesse aqui, Lázaro não tinha morrido. Aí Jesus fala: relaxa que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aí Marta fala assim: eu sei, Jesus, eu sei. Eu estou contextualizando, tá? Na Bíblia ela não fala assim. Jesus não fala relaxa na Bíblia. Embora Jesus seja muito divertidão, Jesus não fala relaxa. Jesus tem outro tipo de linguajar. E aí Jesus fala: Marta, você lembra? Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E Marta fala: Jesus, eu sei disso, né? No dia da ressurreição dos mortos, ok e tal. E aí eu gosto de pensar no seguinte,
que Marta coloca Jesus no passado. Ela fala assim: se você estivesse aqui, Jesus, isso não teria acontecido. Depois ela coloca Jesus lá no futuro. Lá no futuro nós vamos ressuscitar todos com Cristo. Eu sei disso, Jesus. Mas ela esquece que nosso Deus é um Deus do passado, é um Deus do futuro, mas Ele é um Deus do presente também. E aí Jesus chega lá e ressuscita Lázaro com a maior facilidade do mundo. Com a maior facilidade do mundo. E a gente às vezes fica pensando no que Deus poderia ter feito por nós, ou que no que Deus ainda vai fazer por nós, mas a gente esquece que Deus está fazendo coisas todos os dias por nós. Às vezes a gente esquece que o Pai quer nos encontrar todos os dias. Deus não falhava com Adão. Deus não falhava, Ele ia lá todos os dias, na viração dos dias, e se encontrava e se relacionava com Adão. Isso significa que o que Deus tem para você e o que Deus tem para mim é diário, é todo o tempo. Não existe intervalo, não existe momento que Deus não olhe para você e cuide de você. Não existe um momento que Deus fale assim: agora eu estou ocupado, não vai rolar. Não existe esse momento. Deus é o Deus do passado, Deus é o Deus do futuro, mas Deus é o Deus de hoje. Deus é o Deus que nos encontra hoje. E aí eu volto a falar sobre Ele ter corrido. O Pai, Ele nunca chega atrasado. E isso me chama muita atenção, porque não significa que o Pai estava atrasado. Ele não correu porque ele estava atrasado. Ele correu porque ele estava ansioso para abraçar o filho. Independente de qualquer coisa, independente do quanto o filho o feriu, porque reivindicar uma herança antes que o pai morra é matar o seu pai para você. Quantas vezes você não matou Deus dentro de você? Às vezes a gente tem muitas armas para atacar a Deus, mas em vários momentos das nossas vidas nós não cremos no Pai. Eu passo por isso direto. Em vários momentos da minha vida eu tenho que lembrar que o Pai é bom. Eu tenho que lembrar que o Pai é perfeito. Banda, pode subir aqui. Eu tenho que lembrar que o Pai está sempre correndo ao meu encontro. Nem a morte, nem a vida ou poderes vão nos separar do amor de Deus. É impossível que alguma coisa te afaste do amor de Deus. Você pode ter largado Jesus, você pode ter largado o reino, você pode ter pedido parte da sua herança e saído fora e gastou seu dinheiro e gastou as suas bênçãos com coisas fúteis. Mas cara, o Pai está disposto a te receber, e não só te receber, mas ir ao seu encontro. Em todos os momentos aqui, nós vemos que o Pai decide as coisas. O Pai vai ao encontro, o Pai busca, e é isso que nosso Deus faz. Deus vai ao seu encontro. O salmista fala assim: se eu fizer a minha casa no mais alto monte, se eu fizer a minha cama entre os mortos, ali o Senhor estará. E é exatamente assim. Não importa o que você fez, não importa o que você vai fazer, não importa o que aconteceu com você, o Pai quer te resgatar hoje. O Pai vai te resgatar hoje. Não existe um momento que Deus não pense em você. Não existe um momento que Deus esteja preocupado em achar outras coisas. Por que Ele ia procurar uma dracma perdida, uma moeda perdida, se Ele é dono do ouro e da prata? Porque não existe um valor maior do que o valor do perdido retornando a casa. Essa noite é uma noite de salvação. Essa noite é uma noite de resgate. Essa noite é uma noite de cura. Você está disposto a viver isso? Se coloque em pé, igreja. Em todos os momentos você não precisa fazer nada. O mínimo é a sua decisão. O mínimo é a sua decisão. Às vezes a gente fica falando sobre aceitar Jesus, mas quem nos aceita é Ele. E Ele já te aceitou. Às vezes a gente fica pensando sobre o lance de levantar a mão e fazer uma oração. Mas antes de você levantar a mão,
Deus, Ele não levanta a mão só, mas Ele abre os braços, Ele te recebe. Mais que isso, Ele, como um bom pastor, vai até um campo distante, anda quantas horas for necessário, e Ele te busca, e Ele te levanta, te coloca nos braços, porque o cair é seu, se o levantar é de Deus. Eu queria perguntar uma coisa para vocês, fechem os seus olhos, em nome de Jesus. Não existe abismo entre você e Deus. Se você estiver pensando que Deus não pode te aceitar hoje, você não merece a presença de Deus hoje, cara, o filho pródigo também não merecia. E Deus estava lá, de braços abertos. E o pai estava lá, de braços abertos. E eu queria perguntar para você hoje, se você quer confirmar isso, se você quer voltar para o reino de Deus, se talvez você, como ovelha, saiu fora por um tempo e quer retornar, ou talvez alguém tenha te perdido, te deixado de lado, e você quer hoje retornar, ou como um filho pródigo, que você saiu fora por um momento, mas hoje você quer retornar. Eu queria que você levantasse a sua mão junto com a minha. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, eu queria que você levantasse a sua mão junto com a minha. Cadê a segunda pessoa? Deus está falando com você. Eu tenho certeza que Deus está falando com você. Levanta a sua mão. Cadê a terceira pessoa? Eu sei que Deus está falando com você e Deus não te deixa perdido. Independente do momento que você vive, Deus é o Deus do hoje. Deus é o Deus do presente. Deus é o Deus do agora. E Ele quer te salvar, te resgatar. Levanta sua mão junto com a minha. Se você quer entregar a sua vida para Deus. Cadê a quarta pessoa? Onde está a quarta pessoa? A Bíblia fala sobre uma festa no céu, quando um pecador se arrepende. Então faça a festa. Faça a festa mais linda que você puder. Pode traz eles até aqui à frente. Eu quero te dar um abraço. Outra coisa que eu queria perguntar é se existe alguém aqui que se afastou dos caminhos do Senhor, que já fez parte da igreja, que já fez parte do corpo de Cristo, mas se afastou por um momento e deseja retornar hoje. Tem alguém nessa condição? Levanta sua mão. Se você se afastou, glória a Deus, uma pessoa. Onde está a segunda pessoa? Glória a Deus, a segunda pessoa. E eu declaro que todo vínculo que eu tinha com o reino das trevas é quebrado hoje, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por me receber em casa, por me dar vestes novas.
Amém, igreja, Senhor, sua mão, Pai. Nós te agradecemos. Te agradecemos porque o Senhor é um Pai que nunca desiste de nós. Nós te agradecemos porque o Senhor é um Pai que nos resgata. Nós te agradecemos porque o Senhor prepara pessoas para falar conosco, para falar das nossas vidas. E nós estamos transformados diariamente. Deus, eu quero agora, todo mundo das trevas. Eu quero agora, Senhor Deus, tudo que te fizeram,